Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. O Reinvente-se de hoje vamos aprender a confeccionar esse lindo vestidinho infantil. Ele é bem fácil de ser executado, não é necessário o uso de overlock, tem alcinhas reguláveis, bem larguinho, que permite o movimento da criança, fresquinho, a cara do verão. Ele permite o uso de estampas variadas e tecidos diversos. O esquema de montagem e os moldes são para as idades de 2, 4 e 6 anos. Ele está lá no link na descrição desse vídeo. De antemão, eu peço a ajuda de vocês para que possamos fazer o nosso canal crescer e desenvolver outros trabalhos como esse. Se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações de próximos vídeos. Bom, sem demais, vamos ao nosso tutorial. Bom, esse daqui é o molde do nosso vestido. Eu fiz uma tabelinha, me perdoe a simplicidade, mas eu creio que vocês consigam compreender com total perfeição. Aqui consta para cada faixa de idade as medidas dos painéis ao qual vocês vão ter que cortar. Por exemplo, para 4 anos, o viés serão duas peças de 3,5 por 75 centímetros. A primeira faixa, que é esta faixinha aqui, logo abaixo da pala, primeira faixa, ela tem esse cortezinho que é a continuidade da cava do bracinho da criança. Para não ter que fazer mais um molde e vocês terem que ficar gastando com impressão, eu fiz um gabaritozinho aqui, ao qual vocês vão posicionar a extremidade da peça de vocês e vão efetuar esse corte nessa cava. Eu, infelizmente, marquei bobeira e acabei avançando um pouco mais aqui com a tesoura. Mas sigam esse gabaritozinho aqui que vocês vão conseguir dar a medida certinho. Isso serve para qualquer um dos 4 tamanhos, tá? Bom, meninas, agora com o molde devidamente explicado e o tecido cortado, nós vamos partir para a confecção do nosso vestidinho. A primeira coisa que nós devemos fazer é executar as costuras das laterais dos painéis das faixas 1, 2 e 3. E como vamos proceder nisso? Eu sei que muitas pessoas talvez não tenham overlock em casa, né? Quem tem pode utilizá-lo tranquilamente na execução dessa peça. Porém, eu vou ensiná-los a fazer de uma forma que não haja necessidade do uso de overlock. Nós vamos pegar o lado avesso do nosso tecido, a parte de trás do nosso tecido, né? Pegar o nosso painel, na extremidade do nosso painel, avesso com avesso, vamos unir essas pontas aqui e vamos passar uma costurinha reta, margeando meio centímetro. Isso nas duas laterais, né, de cada faixa de tecido, das faixas 1, 2 e 3. Após a costura das extremidades de todos os nossos babados, das 3 faixas, nós vamos agora então refilar essa costura. O que é refilar? É tirar esse excesso, tá vendo? Nós vamos pegar a nossa tesoura, sem beliscar, sem encostar na costura que foi feita, dando pelo menos uma distânciazinha razoável. Nós vamos então refilar, vamos tirar todo esse excesso aqui. Qual é o objetivo disso? Nós vamos então agora virar essa peça desse jeito, vincar aqui, deixar bem marcadinho. Se você tiver dificuldade, alfineta, passa um ferro, né? De forma com que você consiga travar essa peça aqui e passar uma costura aqui de pelo menos meio centímetro. Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Esse aqui é o lado direito, né? O lado do nosso tecido. E na parte de trás, nós vamos passar essa costurinha aqui.
Feito isso nas 3 faixas, nós vamos então dar continuidade fazendo a barrada do nosso último painel, né, da faixa 3. Quem tem overlock, quem desejar, pode passar uma overlock aqui na extremidade e depois simplesmente virar essa peça, né, e passar uma costura reta. Até porque, vocês podem ver, é uma peça muito fininha, ela tem um caimento bom, mas ela é fina, ela desfia à toa. E você passar um overlock aqui seria o ideal. Mas quem não tem e deseja fazer de uma melhor forma, vocês podem simplesmente pegar esse tecido, virar ele uma vez e virar novamente. Quando vocês fizerem isso, quem não tem costume, esteja iniciando agora, pode vir pegar um alfinete, alfinetar todo esse barrado, travando ele, deixando na medida certinho, passando com ferro, né, vincando, apesar de que não há essa necessidade. E vim com uma costurinha reta aqui. Pronto, já vai estar executado o acabamento, né, do nosso vestido, do barrado do nosso vestido. Agora, com o acabamento do nosso vestido devidamente executado, a costura do nosso barrado, nós vamos dar prosseguimento executando o nosso babado. Como é feito isso? Nós iremos colocar a máquina na sua maior tensão e na maior largura de ponto da sua máquina. Ela automaticamente, quando você passar uma costura reta, ela já vai vir franzindo todo o seu tecido. Eu não gosto de passar ela em toda a continuidade, né? Em toda a faixa de tecido, eu não gosto de fazer isso. Como nós temos essa costura aqui, né, na extremidade, o que a gente pode fazer é o seguinte: passar essa costura na parte da frente, né, ligando uma extremidade à outra, e depois passar na parte de trás. Nós vamos ter então aqui uma linha excedente, você vai deixar uma linha excedente, né? Um prolongamento de linha, tanto de um lado quanto do outro, tá vendo? E esse prolongamento, esse excesso aqui de linha é justamente para que, se houver a necessidade de você regular, de você fazer algum ajuste no seu babado, você consiga. Desculpa, a imagem não tá 100%, tá até confuso, porque esse vestido, esse tecido, ele desfia muito. Então, conforme eu vou manuseando ele, ele já vai se desfiando todo. Feito o babado do nosso primeiro, né, o franzido do nosso primeiro babado, nós vamos então fazer a emenda dele com a nossa segunda faixa. Eu não gosto particularmente de franzir todos os babados e depois efetuar essa emenda. Não que seja ruim, dá para se trabalhar tranquilamente, mas uma pessoa que está iniciando agora talvez encontre dificuldade. A faixa 3, que é nosso primeiro babado, né, o babado de baixo, nós vamos ajustar ele para que ele dê exatamente, para que ele acabe na extensão total, né, da segunda faixa. Nós vamos pegar a nossa segunda faixa, novamente, babado, certo? Ficou aqui esse prolongamentozinho. Nós vamos pegar o avesso da nossa peça, com o avesso do babado de cima, o avesso da faixa 3 com o avesso da faixa 2. E essa abinha, essa linguinha que ficou aqui, nós vamos então posicionar ela em direções contrárias. Por exemplo, essa vai ser posicionada para cá e a parte superior vocês posicionam ela para o outro lado, para que não fique aquele sanduichinho, né, de forma grosseira, e façam o devido encaixe. Nós vamos então alfinetar toda essa peça em toda a sua extensão e passar uma costurinha reta. Após passar uma costura reta aqui, nós vamos refilar essa peça
tirar esse excesso, né, de tecido, virar ela do avesso e depois novamente passar uma costurinha de meio centímetro. Nós vamos fazer esse processo em todos os 3 painéis, com exceção da parte superior da nossa primeira faixa, que é onde vai entrar, né, a nossa palhinha. Então, nós vamos fazer um babado aqui embaixo, vamos ligar. Deixa eu montar aqui direitinho para que vocês não tenham dúvidas. Essa aqui é a parte de baixo do nosso tecido, é a faixa 3. Essa aqui é a faixa 2. Nós vamos ligar a faixa 3 à faixa 2 e depois na faixa 2 nós vamos franzir aqui em cima com essa peça já devidamente costurada. Eu vou fazer esse processo e vou trazer novamente para vocês. Bom, galerinha, executada a costura da faixa 2 com a faixa 3, certo? Nós vamos então refilar essa costura, tirar todo o excesso de tecido, a fim de que nós possamos dar o acabamento. O processo é o mesmo com que nós executamos aqui nas laterais das nossas faixas. Nós vamos virar essa peça para o lado avesso, vamos passar uma costura com mais ou menos de meio a 1 centímetro aqui margeando e depois vamos rebater essa costura. Feito isso, nós vamos obter o mesmo resultado que nós obtemos nas laterais, né? Ele devidamente acabado internamente, sem rebarbas e costurado direitinho por fora. O nosso painel, depois de costurado, nós vamos então franzir essa parte aqui superior e dar prosseguimento à emenda da nossa outra faixinha de tecido. Voltei. Bom, o processo que foi realizado nas laterais, para dar acabamento nas laterais de cada faixa, foi o mesmo que foi executado aqui para poder emendar uma faixa na outra. Ou seja, nós costuramos a peça ligando o avesso com o avesso, depois nós viramos essa peça, passamos uma costurinha aqui, emendando direito com direito, certo? Na parte de trás. Só que nas laterais ficou essa abinha aqui excedente. Ela fica devidamente acabada internamente, tanto interno quanto externamente, mas fica essa abinha aqui excedente. No caso da emenda entre uma faixa e outra, a única coisa que eu faço de diferente é passar depois uma costurinha aqui por cima, de forma com que essa abinha deixe de existir e ela fique devidamente costurada na peça. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Vim com uma costurinha por cima só para poder dar um melhor acabamento. Eu já franzi a parte superior da faixa 2, né, do nosso segundo babado. Lembrando que para você franzir é só você colocar a máquina na maior tensão que ela tiver e na maior largura de ponto. Na minha, por exemplo, é o ponto número 5, né? Não sei na de vocês, mas é só colocar na maior largura de ponto e ela já vai automaticamente franzir. Você só tem que ter o cuidado de deixar um bom pedaço de linha de forma excedente, para que se houver necessidade de um ajuste, né, de uma regulagenzinha desse franzido, você consiga executar ela sem maiores problemas. Nós vamos então pegar a nossa primeira faixa do nosso vestido e vamos então proceder do mesmo princípio que nós já viemos até agora. Nós vamos emendar uma parte na outra, lembrando que tem que estar devidamente ajustado a medida, certo? Nós vamos costurar o avesso com o avesso da nossa peça. Vejam que só aqui já dá uma sainha muito linda, né, gente? Diga-se de passagem. Só aqui já tem uma sainha, só botar um elásticozinho já é uma graça. É uma ideia. Bom, enfim, foco. Efetuada a costura, ligando
o segundo babado com o primeiro babado, nós obtemos então essa abinha, a qual eu já descrevi para vocês anteriormente, certo? Nós vamos deitar essa abinha para cima, ok? E passar aqui uma costurinha, margeando essa face superior aqui dela, de forma com que ela fique travada. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, não vai ficar essa aba solta. E do outro lado, né, no lado direito do tecido, você vai ver esse acabamentozinho. Eu já me adiantei e já franzi a parte superior do nosso primeiro babado, deixando livre, claro, as cavinhas, né, aquele vãozinho, que é a nossa cava do nosso vestidinho. Nós vamos então agora confeccionar as palhinhas, né, desse vestido. Bom, se o tecido que vocês estiverem trabalhando seja um tecido mais encorpado, que não há necessidade ou vocês não queiram fazer a aplicação de forração nessa pala, vocês podem dar um acabamento na parte superior, simplesmente fazendo uma bainhazinha, né? Vocês vão virar aqui mais ou menos uns meio centímetro, depois vira mais um pouquinho e passa uma costurinha reta aqui, bem rente, margeando, dando acabamento na parte superior. Ou, uma sugestão que eu posso dar a vocês, é vocês fazerem um viés com o próprio tecido, né? Vocês vão pegar um viezinho, uma faixinha de mais ou menos uns 3 centímetros de largura, vão fazer a fixação dela aqui, dobrar e passar uma costurinha, já vai ficar um excelente acabamento. Caso vocês queiram e haja necessidade, principalmente se o tecido for muito fino, de aplicar uma forração, nós vamos então costurar ela, colocando o direito do nosso tecido com o direito da nossa forração. Por que que eu falo assim? Porque eu tô utilizando um tecido branquinho, né? Um algodãozinho bem fininho mesmo. Até porque esse tecido não necessitava de forração, ele não tem muita transparência, mas só mesmo para dar um acabamentozinho aqui. E vamos passar uma costurinha reta aqui na parte superior. Quando nós virarmos, já vai estar devidamente acabado, nós só vamos rebater essa costura passando um tracejado bem fininho, bem rente, né? Só de forma a travar esse forro. Amadas, agora com a nossa palhinha devidamente costurada, né? O acabamento na parte superior feito, nós vamos então proceder fazendo a ligação da nossa pala com o corpo do nosso vestido. Para facilitar esse processo, nós podemos vir com ferro e já fazer a dobrazinha, uma margenzinha, para que possamos, ao fazer essa união, passar uma costura justamente sobre essa margem e quando nós revirarmos ela, vai se encaixar com perfeição e a gente consegue fechar ela dando um acabamento perfeito, tanto da parte de dentro quanto a parte de fora. Um outro macete que a gente possa executar para poder fazer essa instalação é na hora, quando você posicionar, né, a sua palazinha aqui para poder unir ela com a parte superior, você pode alfinetar ou até mesmo alinhavar, já passar uma costurinha, já rebatendo ela, deixando devidamente posicionada e depois só vem com uma costura reta para poder finalizar o processo. Se porventura você não quiser ter que ligar o ferro, vem cá. Tem um macetezinho que de vez em quando a gente usa que acaba sempre servindo. Você pode pegar uma colinha dessa, bastão mesmo, gente, uma cola básica, uma cola simples, certo? Vir aqui, passar nessa região e simplesmente virar e colar o seu tecido. Fazendo isso em ambos os lados, ele já vai ficar devidamente marcadinho, o que acaba também facilitando, né, esse processo, evita o uso do ferro. E quando chegar na parte superior do seu vestido,
a fixação da parte superior da palha, é só você fazer o devido ajuste, né, para que ele se encaixe com perfeição. Vir aqui, alfinetar e fazer a fixação dessa palhinha no corpinho do vestido. Isso é uma outra forma de se fazer. Bom, eu executei da seguinte forma. Algumas pessoas podem ter dificuldade em fazer essa costura direta, né? Tem medo de correr o tecido, enfim. O que que eu fiz? Eu peguei, abri essa parte do meu forro, essa marcaçãozinha aqui, né, que ficou executada pelo meu ferro, ou até mesmo quando eu vinquei aqui, eu simplesmente uni a parte o direito do meu forro, ou a parte do meu forro, com a parte de trás do meu vestido, certo? A forração vai ficar na parte interna do meu vestido. Então, eu vim aqui, posicionei ele devidamente, alfinetei, passei uma costurinha reta, certo? Eu não gosto muito de deixar esses excessos, então a gente pode vir aqui, dar uma refilada, tirar um pouco o excesso desse tecido para que não fique uma coisa grosseira, né? E esse excesso de linha também, como ele é um tecido muito fino, ele desfia muito. Então é interessante vocês darem uma refilada, tirar esse excesso. Vocês vão virar a sua palhinha e vão agora costurar ela na parte da frente. Aí sim, vai ficar posicionado. Deixa eu virar aqui o tecido, o vestido, que é mais fácil para vocês compreenderem. Opa, agora sim, melhorou. Então, nós temos a nossa forração, que ficou para a parte interna do nosso tecido, e como aqui já está devidamente dobrado, alinhavado, alfinetado, né, colado, não sei qual é a metodologia que vocês vão seguir, vocês simplesmente vão posicionar ele aqui. Feito isso, nós vamos então alfinetar ou alinhavar o que vocês acharem que é mais cômodo para vocês, o que der mais segurança a vocês, certo? E vamos então emendar essas duas partes. Agora nós vamos executar a alcinha do nosso vestido. Para cada tamanho, existe um comprimento respectivo de viés para as alças. Todos eles têm uma largura de 3,5. Poderia até ser menos, né? Ter uma alça mais fininha. Porém, eu creio que muitas pessoas podem ter dificuldade na hora da aplicação desse viés, principalmente se for um tecido fino, um tecido que não é encorpado, né? Difícil de se trabalhar, como por exemplo esse daqui. Desfia muito, é fino, ele corre, enfim. Como a gente pode proceder? Se você tiver aparelho de viés, é só fazer a fixação dele no seu aparelhinho e executar o seu trabalho, fixando ele justamente na cava. Nós vamos, primeiramente, achar o meio da nossa peça, nós vamos marcar esse meio e vamos então posicionar ele aqui junto com o meio, né, do nosso bracinho, da cavinha do bracinho. Pelo menos, eu gosto de fazer da seguinte forma, o que facilita um pouco o meu processo, tá? Cada um trabalha de um jeito. Quando o tecido é assim, eu gosto de trabalhar com cola. Eu venho, gasto cola bastão aqui em toda a extensão do viés e simplesmente faço a fixação. Ela não cola 100%, por exemplo, se for um tecido 100% algodão, ela vai dar uma colada melhor. Mas um tecido como esse não tem muita aderência, mas facilita, porque ele para de correr um pouco e você consegue vir moldando o seu viés. Então, primeiramente, eu modelo ele, tá? Eu, em toda a sua extensão, em todo o seu comprimento, eu já faço uma prévia modelagem dele e vou alfinetando até. Bom, o interessante aqui talvez fosse também
Claro, se vocês quisessem passar, vir tirando com calma e tranquilidade os alfinetinhos e vir e dar uma passadinha com o ferro. Ele vai ficar ainda mais encorpado, porque ele já está com um pouco de cola, né? E vai facilitar esse processo. Bom, o viés está aqui completo. Ele já tá basicamente com o tamanho e a medida que eu vou querer, só que cheio de alfinete, né? Eu tô travando ele. Como nós já medimos, encontramos aqui o meio da nossa peça, nós vamos então agora no nosso vestidinho e vamos posicionar esse meio junto com o meio da cava do nosso bracinho, né? Nós temos aqui as duas palas e aqui tem o meiozinho da cava. Por que que eu gosto de primeiro fazer esse processo aqui? Porque isso me facilita. Se eu passar o ferro ou se eu colar, dependendo do tecido, ele já fica vincadinho, armadinho, é só eu vir aqui e efetuar o devido encaixe e na costura toda a sua extensão vai ter praticamente a mesma medida. Então é mais fácil, você achou o meio aqui da peça, abre aqui o seu alfinete e simplesmente procede o encaixe. Claro, tendo devido cuidado para a peça não correr, né? Tendo devido cuidado para a peça não correr. E aí a gente vai fazendo esse encaixezinho, vamos encaixando devagarzinho até completar toda a cava do nosso vestidinho. Ó Deus, as crianças acordaram. Só Jesus. Após alfinetar, né, o nosso viés e devidamente condicioná-lo, posicioná-lo na cava do nosso vestidinho, nós vamos então proceder uma costurinha reta, travando esse viés aqui na nossa cava, né, do vestido e em toda a sua extensão, formando então assim as alcinhas. Um cuidado que vocês têm que ter é na extremidade das alcinhas, é poder efetuar uma dobrazinha, passar uma costurinha aqui de reforço, para que não venha ficar desfiando, né? Ter um acabamento mais adequado. Uma outra opção é vocês também fazerem aplicações de metais, miçangas, ou alguma outra peça, né? Algum outro material que vocês achem que venha agregar um valor a mais, um maior charme à sua peça. Bom, está aqui o nosso vestidinho. Se você gostou, se esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber a notificação de novos vídeos. Deixo vocês com uma mensagem do Senhor, né? Uma mensagem de Deus em agradecimento, porque até aqui Ele tem nos mantido de pé, tem nos mantido firmes e se estamos aqui é pela graça dele. Eu vos entrego, o Espírito Santo vos entrega agora o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele tem muito mais para poder fazer na tua e na minha vida. Ele faz a diferença, ele que nos sustenta, ele que nos levanta pela manhã, independente da fé, da crença, da religião. Bom, essa é a minha fé. É a minha fé no nosso Senhor Jesus Cristo que te mantém firme para as batalhas do dia a dia. E eu só posso agradecer ao Senhor por essa oportunidade de, acima de tudo, exaltar o nome dele e estar aqui executando o meu trabalho. Bom, como eu já disse, se vocês puderem me ajudar, me ajudem aí se inscrevendo no canal e ativando os sininhos para receber novas notificações. Muito obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.